Pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho e hoje nós vamos falar sobre um problema de difícil solução. Como calcular o volume do dodecaedro regular dado o lado L do pentágono. É um problema, por que é muito difícil? Porque é um problema de difícil imaginação, né? Você tem que imaginar o que é um dodecaedro. E é de difícil desenho. Para você desenhar um dodecaedro, você tem que ter conhecimentos prévios. E tem que ter, para resolver esse problema, tem que ter conhecimentos prévios, né? Sobre o pentágono, por exemplo. Aqui está o dodecaedro. Então, a área do pentágono, aqui do pentágono, dado o lado L, já tem um vídeo. Eu mostro como é que calcula isso aqui. Essa constante vezes L ao quadrado. Então a área do pentágono é 5/4 com tangente de 36 graus L ao quadrado, dado o lado L do pentágono. O volume do dodecaedro é 12 vezes o prisma pentagonal. Então, são 12 primas, 12 faces. O prisma pentagonal é 1/3 da base do pentágono vezes a altura. Base, área do pentágono. Então fica 12 vezes 1/3 vezes 5/4 com tangente de 36 L ao quadrado a altura. Então o volume do dodecaedro é 5 com tangente de 36 L ao quadrado, altura. Então se determinarmos a altura, resolve o problema. Por isso que eu falei, tem que ter conhecimentos prévios. O pentágono nós já sabemos calcular, tem um vídeo que mostra isso. E para desenhar, tem que ter técnicas para desenhar o dodecaedro. Então o volume, basta determinar a altura do prisma. É a única incógnita aqui. Vamos lá, visão do dodecaedro, uma visão lateral do dodecaedro. Dependendo de onde você olha o dodecaedro, forma essa figura aqui. Aí, ó. Dependendo, tá vendo? Essa figura aqui é um decágono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um decágono. Tem um pentágono menor. Vamos calcular o seguinte: se nós descobrirmos o raio da circunferência aqui, fica fácil de determinar a altura desse prisma aqui, ó. Tem um raio e tem o errinho. O errinho daqui. Então, se nós conseguirmos determinar esse R aqui, fica fácil de determinar a altura H do prisma. Uma propriedade interessante é o seguinte: esse ângulo θ aqui, em função do lado do pentágono, você calcula, ó, o raio circunscrito é L sobre 2 seno 36. Esse ângulo aqui, θ, é 360 sobre 5, dá 36, que aqui é 72, né? Esse ângulo aqui é um ângulo interno, é uma fórmula. 5 menos 2 vezes 180 sobre 5, 108 graus. Você observando a figura, tem um pentágono aqui, ó, externo, pentágono maior. Você pode fazer 2 pentágonos, né? Dependendo de onde você começa. Se começar aqui é um pentágono, se começar aqui é outro pentágono. Interessante que essa distância aqui, ó, é o lado do pentágono maior. E essa distância a gente consegue calcular. Tem L e o ângulo aqui, ó. L e esse ângulo, pela lei de cosseno. Então, vamos determinar o lado do pentágono maior, usando a lei de cosseno. O seno de θ, a gente viu que é L sobre 2R. O raio circunscrito de um pentágono é o L 2 seno 36. Aqui, né? Seno de θ, L sobre 2 sobre R. Então o raio circunscrito é L sobre 2 seno 36. Essa fórmula vai ser usada. Se você quiser determinar o raio circunscrito do pentágono, dado o lado L, você pega o lado e divide por 2 seno 36. Então a gente vai determinar o raio do pentágono maior achando o lado dele, desse pentágono maior, que é essa distância D aqui, ó, usando
Lei dos cossenos, né? Como é que usa a lei dos cosseno? L ao quadrado, essa distância d ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado menos 2 vezes L vezes L e o cosseno desse ângulo. Então, essa distância daqui até aqui é L ao quadrado mais L ao quadrado menos 2 vezes L vezes L e vezes o cosseno desse ângulo, 108. Então tá aqui, aplicando o pentágono, d ao quadrado, L ao quadrado mais L ao quadrado menos 2L ao quadrado, cosseno de 108. Cosseno de 108 está no segundo quadrante, ele é negativo e ele é igual a menos, cosseno de 108 é igual a menos cosseno de 72, o suplementar desse ângulo. Põe em evidência, 2L ao quadrado mais 2L cosseno de 72, como o cosseno é menos, menos com menos dá mais, ó, aqui ficou mais, mudou de menos para mais. Fica 2L ao quadrado, em evidência, 1 mais cosseno de 72. O D raiz quadrada de 2, L raiz quadrada de 1 mais cosseno de 72. Então já temos o lado do pentágono maior. Dá para calcular o raio do circunscrito do pentágono maior. Lembra que é o raio sobre 2 seno de 36? Então, é o lado sobre 2 seno de 36, então esse é o lado. É do raiz de 2, 1 mais cosseno de 72, L sobre 2 seno de 36. Então esse é o raio do pentágono maior. Cálculo H do prisma. Olha lá, o prisma pentagonal, a altura, o raio, né, que vai até o centro do dodecaedro, o raio e o errinho. Temos o R e o errinho. Esse é o R em função de L, 2 seno 36, e temos errinho. Olha lá. L sobre 2 seno 36. Então, tudo em função de L. Aplicando o Pitágoras, né? Olha lá. Usando o isolando H, fica H ao quadrado, R ao quadrado. Esse é R ao quadrado e esse é R ao quadrado. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Eleva ao quadrado, soma essa raiz, aqui fica 4. Vendo? Olha lá. L ao quadrado, 4 seno, fica mesmo denominador, faz a distributiva, cosseno, tudo operação simples, 2L ao quadrado, cosseno de 72, meio com 4 seno ao quadrado. Isso é o H quadrado, mas estamos interessados no H. É raiz disso. Raiz de 2L, raiz quadrada, cosseno de 72 mais meio, 2 seno de 36. Portanto, o volume do prisma, o que é? Faltava só o H, é esse H aqui, ó. Tudo isso aqui é o H. Substitui na fórmula aqui, ó. 5 cotangente de L ao quadrado vezes a altura, o H. Já determinamos o H, né? Olha lá o H. Tudo isso aqui é o H. Então, 5 cotangente de 36, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de cosseno de 72, mais meio, L ao cubo, L com L ao quadrado, aqui, ó. L com L ao quadrado, L ao cubo. 2 seno 36. É uma constante vezes L ao cubo. Então, o volume do dodecaedro é uma constante vezes L ao cubo. Eu calculando essa constante na calculadora, ficou, o volume do dodecaedro é 7,46 L ao cubo. Observação, consultando o Wikipedia, achou que o volume do dodecaedro é 1/4, 15 mais 7 raiz de 5 L ao cubo. Que dá 7,66 L ao cubo. Não sei como é que eles chegaram nesses valores. Aqui está o valor, a constante. Talvez, usando propriedades trigonométricas, talvez chegue num valor equivalente. Mas tem um errinho aqui, um errinho aqui, um errinho aqui, um errinho aqui. Então, esse errinho dá 7,46 no meu, 7,66 no Wikipedia. Dá um errinho. Né? Propagação de erros. Interessante. Também não sei como é que eles chegaram nessa fórmula. Né? Tem que usar o pentágono. Eu fiz a montagem para ver se meus cálculos estão corretos. Eu montei, né? Calculei a altura H, montei os triângulos, ó. Montei os prismas pentagonais. Comprei cartolina, fiz os triângulos, colei e fiz os prismas. Tá aqui a montagem do prisma, tá vendo? Finalmente tá aqui na minha mão. Esse aqui são 12 prismas pentagonais. E o cálculo que eu usei, se tivesse errado, você não ia formar, não ia encaixar ele, né? Se a altura está maior ou menor, não ia encaixar.
Então, a confirmação experimental do cálculo teórico. Tá aí, é um problema de difícil imaginação, difícil desenho e tem que ter conhecimentos prévios. Foi difícil eu achar a solução. Achei uma solução diferente da Wikipedia, mas são equivalentes. E é isso aí. Então tá aí resolvido o problema do dodecaedro, problema difícil, né? Tá aqui os conhecimentos prévios, aqui tá a vista lateral, pentágono externo, pentágono interno. Dependendo de onde você olha, é um decágono. Então, aí que veio a solução, olhando ali, ó, do dodecaedro. E assim, ficou resolvido esse problema. Cai numa categoria de problema de difícil solução, muito difícil. Isso aqui não cai em Enem, não vai cair no ITA, nem em Olimpíada Internacional de Matemática. Duvido, talvez sim, mas eu duvido que algum rapazinho lá, representante da Olimpíada, consiga resolver esse problema. Difícil. Né? Tem que ter muita imaginação, saber técnica de desenhar isso aqui. Eu montei, né? Cheguei a montar o dodecaedro, tanto pelo modo de plano, né? Esse aqui é montado por plano. Existe, você vê na internet, você pega uma cartolina, você desenha os pentágonos, os triângulos, você monta. Esse aqui eu montei os prismas. Você tem que calcular a altura dos prismas. Montar. Que é muito mais difícil montar esse aqui do que esse aqui. Esse aqui é fácil, né? Na internet você encontra a solução disso. Tá bom? Tá aí, resolvido um problema difícil, mas é interessante. A solução experimental confirma a solução teórica, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraços!